Olá, vamos então à nossa aula 4, o ensino em serviço social e a construção de um projeto profissional nas décadas de 80 e 90. Quando nós pensamos que o serviço social ele é constituído pelos movimentos históricos e que nós devemos acompanhar, nós vimos então na última aula que no final da década de 70 que ocorre uma reorientação na nossa classe social, na nossa classe profissional, ou seja, assume-se o compromisso com a questão social, sendo o objeto do serviço social. Quando nós paramos para pensar que ocorre uma reconceituação do serviço social, vamos analisar a frase reconceito. Se eu reconceituo, eu mudo os conceitos. Então eu mudo os olhares, eu mudo as perspectivas. Nesse sentido, nós compreendemos que é necessário desdobrar-se várias ações teórico-metodológicas. Ou seja, se a gente tem uma linha temporal, antes da década de 80 e depois da década de 80. Então, até aqui nós caminhamos de uma forma, nós pensávamos de uma forma. Se no final da década de 80 nós precisamos mudar, daqui para frente, de lá para cá, nós tivemos que produzir muito material, afunilar nossas pesquisas, os nossos olhares. Então é esse o foco que eu quero que vocês tenham em mente nessa aula. Houve essa mudança da década de 80 e 90 por quais fatores? Vamos ver então. Em 1996 foi aprovada a nova diretrizes gerais para o curso de serviço social em assembleia pela ABS, Associação Brasileira de Ensino em Serviço Social. Por que essa diretriz foi alterada? Será que as aulas que eu tinha lá em 1970 são as mesmas que eu vou dar em 1990, considerando que o objeto do serviço social, então, é a questão social? Antes nem se discutia sobre isso. Eu vou precisar mexer na estrutura dessa graduação. Esses profissionais formados terão que ter um olhar que surgiu em 1980. Em 1996 já tinha ocorrido a Constituição Federal, então mudou-se as políticas públicas, incrementou-se os direitos sociais, até então que não eram estabelecidos. Ou seja, essa mudança vai perpassar pelos espaços de trabalho do assistente social. Então, quando ocorre essa mudança, esse paradigma é decorrente a esses movimentos sociais, a nova Constituição Federal, a mudança do objeto do serviço social que passa a ser a questão social, ou seja, em quais ações ocorreram essa mudança? A gente lembra, na década de 80 houve a ditadura militar, uma política que ela era ortodoxa, ou seja, tinha corte de gasto, alto índice de endividamento e inflação. O fim da ditadura em 85 com José Sarney, ocorreu então um envolvimento cívico, a população lutava por uma democracia, por meio das diretas já, que foi promulgada então em 88 a nossa Constituição Federal. Então analisem, na década de 80, as imensas transformações. E tudo isso contribuiu para o caminhar do serviço social, ele não parou. Se lá no final da década de 70 eu decido então que o objeto do serviço social é a questão social, então em 1993 surgiu o novo Código de Ética do Serviço Social. Ele é atualizado e é o que nós utilizamos até hoje. Ou seja, o código ele foi atualizado em 1993, houve uma profunda reestruturação por conta desses movimentos. Então, assim como as diretrizes gerais de ensino em serviço social mudou, o nosso compromisso com a sociedade ele também estava sendo reafirmado. E isso ocorreu também no campo de atuação, ou seja, a Lei de Regulamentação da Profissão 8.662 também veio para contribuir com todo esse processo de fortalecimento, um avanço na autoqualificação da sociedade, ou seja, por que essa sociedade se autoqualificou? Porque a sociedade passou a buscar um viés democrático, a lutar pelos seus direitos. Houve então um aumento e um incentivo à pesquisa no âmbito do serviço social. Os programas de pós-graduação de pesquisa em mestrado e doutorado se fortaleceram nesse período. Houveram vários debates sobre políticas sociais. A assistência social então passa a ser garantida em 1988
no tripé da Seguridade Social. Então, olha só o quanto que mudou profundamente na estrutura da nossa profissão. E é isso que a Yamamoto vem falar para nós. Ou seja, essa reorientação profissional no olhar da Yamamoto, é importante que nós tenhamos a noção que a relação do debate atual ao longo desse trajeto é uma relação de continuidade e ruptura. Olha só, olha essa frase que a gente grifa no slide, de continuidade e ruptura. Eu continuo caminhando, mas em alguns momentos eu rompo com alguns paradigmas. Porque é necessário que essas mudanças ocorram para que se tenham novos rumos, pessoal. É assim que ocorre o desenvolvimento. O desenvolvimento se dá por meio de revolução, por meio de conquistas. Eu deixo a minha mala, depois eu compro outras roupas e continuo. Aquelas roupas já não me servem mais. Eu cresci, eu engordei, eu emagreci. Ou seja, de um modo para o outro, eu mudo. E isso ocorre no serviço social. Então, essa reorientação traz para a profissão um novo gás, um novo ânimo. Agora nós somos dotados de um saber teórico voltado para a questão social. Ou seja, eu compreendo que o indivíduo é o meu foco. Esse usuário é o meu foco. Garantir esse direito desse usuário é o meu foco. Então, a partir de agora, todo o meu conhecimento teórico-metodológico tem que permear esse objeto, alinhando o conhecimento da graduação com os movimentos das políticas públicas, porque nós sabemos que o assistente social, sem o privilégio das políticas públicas, as suas ações ficam muito fragilizadas. A gente sabe que a gente luta pelo direito do cidadão, e o seu direito é o acesso a políticas públicas. Tá? Ou seja, a gente reafirma nesse momento, então, o nosso projeto ético-político com a sociedade. Como é feito o nosso projeto ético-político? É a luta pelo direito do cidadão, por uma sociedade mais justa, por uma sociedade igual. O serviço social, então, firma um projeto com a sociedade trabalhadora, com a classe social. Então, quando nós falamos que nesta época o serviço social ele se insere em um campo minado, como diz a Yamamoto, por interesses antagônicos, é isso. Porque eu tenho um serviço social que ele não quer abrir mão do direito do usuário, porque o patrão fala que tem que fazer aquele controle social, que tem que conter o proletariado, como aconteceu no início. O serviço social hoje compreende e luta pelo direito do cidadão. Ele passa a defender o direito do cidadão como seu objeto de trabalho. Ou seja, o objeto é a questão social. Então, se a questão social, o meu comprometimento é com essa classe trabalhadora também, eu vou fortalecer de todos os modos, resguardar essa população que não pode ser vulnerabilizada. Essa população precisa de um atendimento e esse atendimento tem que ser público. Eu vou lutar pelo atendimento público. É isso que nós lutamos. No próximo slide, nós temos essa visão mais clara, quando a Yamamoto fala o quê? Em relação a todas essas mudanças. Ela fala, então, pode-se concluir que articular a profissão, olha só, e a realidade de um dos maiores desafios. Pois entende-se que o serviço social não atua apenas sobre a realidade, mas na realidade. Olha o que ela fala, essa articulação. Ele não atua com a realidade, ele atua na realidade. É um serviço social que ele é contínuo, que ele se faz no caminhar. A luta é diária. Ela não falou lá nas últimas aulas que o fazer profissional se dá na vida cotidiana? Então é assim que acontece o fazer profissional do serviço social. Então, se é na vida cotidiana, e a vida cotidiana da década de 80, década de 90, houveram todas essas transformações democráticas, houveram sim a necessidade de uma reestruturação de uma grade curricular, porque esses assistentes sociais então iam para a faculdade dotados de um saber agora mais teórico, político, voltado para a garantia do direito. Então a gente pode concluir que é de extrema importância compreender de novo a gênese da questão social que nós vimos anteriormente, que é o objeto do trabalho do serviço social. Ou seja, a ABS, na formulação de sua proposta de currículo mínimo, ela então reconhece a investigação e a capacitação continuada dos assistentes sociais. Ou seja, são profissionais e professores
que tem requisito indispensável para a qualificação de assistentes sociais conciliados com os novos tempos. Se eu falo que o assistente social ele tem que ser um profissional que tem que ter uma capacitação contínua para decifrar os diversos movimentos da sociedade, aonde que eu vou propiciar isso? É na faculdade. É na onde se encontra o berço do conhecimento. É lá que se fazem assistentes sociais, é lá que se discutem os problemas sociais, as questões sociais, as diversas expressões da questão social. Então, eu gostaria que essa aula vocês compreendessem isso, que houve a necessidade de uma reorganização nas diretrizes do serviço social, porque o assistente social ele assume o compromisso ético-político com a sociedade de 1980. Então, o que eu queria que vocês compreendessem nessa aula, que houve a necessidade dessa reestruturação na grade, porque o assistente social, ele retoma o cuidado com a profissão, o olhar para a questão social como objeto do seu fazer profissional. Sendo assim acompanhado daquelas diversas transformações, parece que as coisas conspiraram para que isso acontecesse. O serviço social reconhece, então, a questão social como objeto, especialização do trabalho, e logo em seguida, olha só a dimensão crítica que ele tem que ter para acompanhar os movimentos democráticos. Então parece que tudo culminou para que isso acontecesse ao mesmo tempo. Então são esses eventos que nós temos que ter na memória muito claro. A questão social como objeto do trabalho e serviço social, a reconceituação, o processo de redemocratização do país, que vai redefinir as políticas públicas e assim a graduação em serviço social tem que ser analisada novamente. Então eu espero que vocês tenham compreendido todos esses movimentos que favoreceram essa reorientação das diretrizes. Bons estudos e até o próximo encontro.